vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante que temos muito conteúdo para vocês. Essa será a nossa última aula sobre o gênero textual fábula. Se você perdeu as aulas anteriores, vai lá na plataforma Gonçalves Dias e dá uma olhadinha no conteúdo que vocês irão compreender melhor. Na aula de hoje vamos fazer análise e interpretação das fábulas, ver um pouquinho sobre as características, analisar algumas fábulas e também um rápido exercício sobre fábulas. As fábulas podem ser vistas como um ótimo exercício de reflexão acerca do comportamento das pessoas e das mudanças que a vida pode trazer. Você já deve ter lido ou até ouvido várias fábulas. Elas são, em sua maioria, histórias curtas, em que as personagens são representadas por animais que falam, sentem paixões, ou seja, têm atitudes humanas. Além de serem narrativas curtas e de fácil compreensão, as fábulas possibilitam uma análise crítica em relação à humanidade. Dessa forma, criticam seus valores, defeitos, vícios e comportamentos. Então, turma, a fábula é um gênero textual que geralmente é associada à infância, mas nós podemos fazer um comparativo e trazê-la para a nossa realidade atual. Por quê? Porque as fábulas, elas são muito utilizadas para fazer críticas. E como essas críticas são feitas? Elas são feitas através das metáforas. Lembra da figura de linguagem, metáfora? Pois é, quais são as principais figuras de linguagem que aparecem aqui nas fábulas? Nós vamos ter as metáforas, vamos ter a personificação. Quem lembra dessa figura de linguagem? A personificação é quando nós atribuímos características de seres humanos a seres não vivos. Características de seres vivos a seres não vivos. Iremos encontrar ainda a ironia, iremos encontrar também a analogia. Por quê? Porque as fábulas, elas nos possibilitam diversas interpretações. O tempo todo nós vamos tendo as reformulações das fábulas. Elas vão tendo outros finais, vão tendo outras versões. Por exemplo, a cigarra e a formiga têm inúmeras versões. A raposa e as uvas também têm inúmeras versões. Então, acaba sendo bem contemporâneo essa relação crítica que existe entre a fábula e os textos atuais, os gêneros textuais. A estrutura do gênero fábula tem servido de base para muitas versões e reescritas. Várias dessas fábulas têm um objetivo humorístico e apresentam em seu enredo ensinamentos, moral e alerta sobre acontecimentos da vida real, que ironizam ou criticam comportamentos humanos. Portanto, o gênero textual fábula pode ser utilizado como uma maneira a permitir e esclarecer uma verdade. Dessa forma, tem a finalidade de ensinar com uma moral implícita e de contribuir para a formação do caráter do leitor. Então, a fábula ela é muito utilizada com esse caráter pedagógico, com esse caráter de passar um ensinamento de como espera-se que as pessoas se comportem, de como espera que as pessoas resolvam determinadas situações. Então, as críticas, ela tem muito isso. Além de que elas podem ser também humorísticas e pode ter também um tom de ironia, um tom mais jocoso também. Então, depende aí desse objetivo que vai ser apresentado. Ela nos permite também esclarecer temas e verdades que às vezes a gente não fala de forma muito direta e utiliza o quê? Utiliza as metáforas para fazer essa comparação e abordar aquele assunto ali que queremos discutir. Como vimos em aulas anteriores, a fábula caracteriza-se por ser um texto curto com conteúdo moral. Nesses textos predominam personagens que são animais e que possuem atitudes e comportamentos humanos. As narrativas fabulosas eram tradicionalmente orais e é difícil saber com precisão quem as criou. No entanto, podemos afirmar que sempre acompanharam as pessoas em sua evolução social, estimulando assim a sua imaginação. Então a gente não sabe bem, a gente tem nomes, né, fábulas de Esopo, La Fontenay, mas a gente não sabe assim ao certo como elas surgiram, porque elas vêm da tradição oral. E ao longo do tempo elas vão se transformando, de acordo com os temas que vão sendo debatidos na sociedade. Além disso, elas criavam um imaginário coletivo, povoado por pessoas, lugares e situações fictícias que as levavam para um mundo onírico, ou seja, o mundo dos sonhos. Então, por meio da fala, concretizou-se a transmissão e a aquisição dos conhecimentos, e, por assim dizer, a aquisição da cultura.
O gênero narrativo fábula é facilmente encontrado em praticamente todos os períodos históricos e, ao contrário do que se imagina, não são historinhas para crianças. Sua fama se deve à sua ligação com a sabedoria popular, servindo para criar vícios ou ressaltar virtudes, determinando sempre com uma lição de moral. As fábulas elas são muito atreladas também aos ditados populares. Deus ajuda quem cedo madruga. Mais vale um na mão do que dois voando. Então, esses ditados populares, na verdade, eles querem transmitir um ensinamento, querem transmitir uma moral para que as pessoas possam se comportar de determinado jeito ou de outro. E outra característica importante é que o gênero da fábula, ele pertence ao quê? Ao tipo textual narrativo. Então, ele tem que seguir toda aquela estrutura da narrativa. A apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Lembrando que dentro dessa estrutura da narrativa, nós temos os elementos da narração. Quais são os elementos? Nós temos que ter um narrador. Esse narrador pode ser personagem ou apenas observador, ou um narrador onisciente que vai transitando ali entre os dois. Nós temos um enredo que pode ser linear ou não linear. Nós temos o tempo, que pode ser um tempo cronológico ou um tempo psicológico. Nós temos também o espaço, que pode ser um espaço físico ou um espaço psicológico ali das lembranças. Então, a fábula, por ser um gênero narrativo, ela tem que seguir toda essa estrutura e tem que contemplar todos esses elementos. É muito importante que vocês tenham em mente o tipo textual que vocês estão trabalhando. Por exemplo, a dissertação, ela também precisa seguir toda uma estrutura. A dissertação que é cobrada no Enem, ela tem toda uma estrutura a ser seguida. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A narrativa da mesma forma. Ela precisa seguir toda uma estrutura. E a fábula, ela faz parte desse gênero textual. Não é comum que os vestibulares costumem cobrar fábulas em suas redações, apesar de já ter acontecido em alguns concursos pelo país afora. Porém, reconhecer a estrutura textual das fábulas é importante para a prova de linguagens do Enem. Como pertence ao gênero narrativo, uma fábula precisa conter o narrador, que pode ser tanto em primeira ou em terceira pessoa, mas é muito mais comum que apareça em terceira pessoa. Não há necessidade que o narrador explique muitos detalhes sobre a vida das personagens. Por se tratar de uma narrativa curta, ele apresenta os personagens, logo em seguida a ação, o ensinamento e já vem para o desfecho. É diferente de uma descrição que ele vai fazendo ali de forma mais minuciosa, a descrição de todo aquele personagem. Os personagens são animais e têm características antropomórficas, ou seja, agem como seres humanos. O tempo e o espaço, o tempo é cronológico, na maioria das fábulas, e, portanto, nossa sugestão é que você opte por ele. Geralmente o ambiente pode ser uma floresta, um bosque ou algo do tipo. Quando a gente for redigir, escrever uma fábula, ele dá a ideia de que a gente use o tempo cronológico, porque é muito mais fácil. Ele tem um início, um meio e o fim. Eu posso determinar datas, dia, mês e ano, diferente do tempo psicológico, né? Que tem aquelas lembranças, ora está no presente, ora no passado, ora no futuro. Então, teria que ter aí um detalhamento, uma precisão maior. Vamos analisar, então, algumas fábulas, começando aqui com as fábulas de Esopo. Esopo, e claro, a produção de suas fábulas vem lá da Grécia, por volta do século 6 ou 5 a.C. Segundo alguns estudos baseados em históricos, Esopo possuía uma posição social nada agradável, marginalizada na sociedade. Era um sujeito escravizado. Ser escravizado talvez tenha sido que justamente lhe incentivou a criar suas fábulas. Dessa forma, as narrativas desse autor criticavam, obviamente, as imperfeições da sociedade de sua época, de maneira disfarçada, por assim dizer. As fábulas de Esopo, ao contrário do que se pensa, não se dirigiam às crianças. Seu público-alvo era o povo em geral, principalmente os adultos, fossem alfabetizados ou não, já que as fábulas eram orais. Então, vocês percebem aí que toda essa trajetória vai retomando lá nas primeiras fábulas. Esopo, ele não tinha uma posição
privilegiada? Ele era um escravo. Então, por ele ser um escravo, vocês já devem deduzir que ele não tinha aí muitos direitos. Ele não podia colocar a sua opinião. Mas aí ele utilizou justamente disso para fazer o quê? Para contar histórias para crianças? Não. Ele criticava a sociedade, ele criticava o povo, criticava os governantes de uma forma implícita. Ele não podia fazer isso de forma aberta. E aí qual foi a maneira que ele usou? Foi criando essas fábulas para que pudessem passar ensinamentos, fazendo essa metáfora entre os comportamentos humanos e os comportamentos que os animais adquiriam nas histórias. Milor Fernandes. Já Milor Fernandes nasceu cerca de 25 séculos depois de Esopo, já na segunda década do século XX, no estado do Rio de Janeiro. Milor se dirige a leitores, em geral adultos, hábeis o suficiente para apreender os significados presentes em seus trocadilhos, ironias, sátiras e paródias. Também utiliza a fábula como arma para denúncia e protesto contra o regime autoritário da época da ditadura do Brasil. E ainda para pôr em debate as fraquezas e defeitos do homem. Diferentemente de Esopo, Milor tem seu alvo não nas pessoas mais simples. Ele escrevia pensando nos poderosos, nos comportamentos e nas atitudes daqueles que, de alguma maneira, se destacam no contexto socioeconômico e político do país. Então, vocês vão encontrar também algumas fábulas de Milor Fernandes, mas com outro foco, né? Ele fala aqui que ele fazia trocadilhos, ironias, sátiras e até paródias. Para quê? Para denunciar, para fazer críticas aí no tempo do regime militar, né? O regime autoritário da época da ditadura do Brasil. Então, vocês veem que o foco é totalmente outro, né? Aqui o foco não são as pessoas mais simples, e sim aqueles que estavam a cargo dos poderes de alta governança. Por isso, essa sua perseguição linguística aos que eram donos do poder na época da ditadura trouxe-lhes severas consequências, como a prisão e o exílio. Assim como você pode ver, as fábulas têm função crítica ao longo de diferentes épocas. Apesar de muitas vezes parecerem textos infantilizados por usarem animais como personagens, buscam questionar as ações da sociedade. Então, mais uma vez, as fábulas, elas têm essa característica bem infantilizada, mas elas são utilizadas para quê? Para fazer críticas bem atuais sobre comportamento, sobre o que a gente espera do nosso governo, sobre o que a gente espera de algumas pessoas, o que pode ou não servir como exemplo. A moral nas fábulas. A fábula pode ser tanto escrita em prosa como em versos. Entretanto, precisa obrigatoriamente apresentar uma moral, seja de maneira explícita ou implícita. Para isso, geralmente, se usa o recurso de uma personagem aparentar ter uma vantagem sobre os demais. E essa vantagem acaba por se tornar o seu problema da história. Assim, a moral da fábula geralmente é uma reflexão acerca dessa vantagem e traz um ensinamento pedagógico. Essa moral trabalha com virtudes e defeitos da humanidade. Soberba, humildade, verdade, mentira, crueldade, benevolência. Então, vocês vão ver que os animais, eles estão muito personificados. A raposa, ela representa a esperteza, a formiga representa o trabalho e assim por diante, né? Eles vão colocando características que são virtudes e defeitos da humanidade. Vamos ver aqui um texto do Milor Fernandes, baseado na fábula de Esopo. A raposa e as uvas. De repente, a raposa, esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal, do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral, que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, cachos de uvas maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, resetou o corpo, saltou, o focinho passou a um palmo das uvas. Caiu, tentou de novo, não conseguiu. Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo o que tinha, não conseguiu nem roçar as uvas gordas e redondas. Desistiu, dizendo entre os dentes com raiva: também não tem importância, estão muito verdes. E foi descendo com cuidado, quando viu à sua frente uma pedra enorme. Com esforço, empurrou a pedra até o local em que estavam os cachos de uva, trepou na pedra perigosamente, pois o terreno era irregular e havia o risco de despencar. Esticou a pata e conseguiu.
com avidez, colocou na boca quase o cacho inteiro e cuspiu. Realmente as uvas estavam muito verdes. Moral, a frustração é uma forma de julgamento como qualquer outra. Então vocês podem ver que Milor Fernandes faz aí uma outra interpretação da fábula de Esopo, da raposa e as uvas. Na versão original, a raposa tenta buscar as uvas, tenta alcançar as uvas e não consegue. O que ela faz? Ela desdenha, né? Ela diz, eu não queria essas uvas mesmo. Ou seja, qual é a moral? Ela ficou desdenhando porque ela não conseguiu. Na verdade, ela queria, mas ela ficou desdenhando porque ela não conseguiu. Já a moral do Milor Fernandes traz um outro, né? Vocês veem que a raposa, ela insiste até conseguir. Ela vai persistindo, mas no final ela continua frustrada porque as uvas não atenderam às expectativas dela. As fábulas de Milor são construídas, em sua maioria, primordialmente no contexto das críticas. O objetivo do humor é a crítica e a denúncia. Assim, as fábulas do Milor não revelam a atitude ingênua ou desastrada do homem por meio das ações das personagens, mas a atitude de ser um pingo de humanidade, o que nos leva a um humor diferente, que não busca o riso. Então, o objetivo dele não é o riso, não é o divertimento, é uma crítica. Né? Ele faz, às vezes, paródia, faz trocadilhos, então ele faz uma crítica aí bem consistente em relação a esses comportamentos da humanidade. Vamos ver aqui uma questão de seletivo. Leia a fábula A Tartaruga e a Águia, do escritor grego Esopo. Uma tartaruga pedia a uma águia que a ensinasse a voar. A ave tentou dissuadi-la. Voar é completamente contrário à sua natureza. Mas a tartaruga suplicou e insistiu ainda mais. Então, a águia pegou a tartaruga com suas garras, levou-a bem alto no céu e depois a soltou. A tartaruga caiu nos rochedos e se espatifou. Depreende-se da leitura da fábula a seguinte moral. Letra A. Os artifícios dos maus não escapam à perspicácia dos mais sensatos. Letra B. Muitas vezes o esforço vence o talento natural quando esse se torna indiferença. Letra C. Quem concebe armadilhas para os outros se torna o causador dos seus próprios males. Letra D. Muitos se recusam a ouvir os bons conselhos que lhes são dados, azar deles. E letra E. Aqueles que têm uma natureza má prejudicam até mesmo quem os ajudam. Vamos ver aqui. Então, resposta, muitos se recusam a ouvir os conselhos que lhes são dados, azar deles. Então, essa fábula foi escrita justamente para isso, né? Para aqueles que não seguem os conselhos que são dados, então que arquem com as consequências. Vamos agora para o nosso momento português nas redes. Olha só, na verdade aqui a gente tem uma charge, né? Vocês podem ver aí, faz referência ao quê? A tartaruga e a lebre. Vocês lembram da história da tartaruga e a lebre? O que acontecia na história da tartaruga e a lebre? A lebre, se achando muito rápida, começou a desdenhar da tartaruga. Essa aí eu ganho facilmente, né? E aí ela fica dormindo, e nem se dá conta que o tempo vai passando. A tartaruga, muito paciente, ciente dos seus objetivos, ela vai de forma muito calma, conquistando o espaço dela, e quando a lebre acorda, já havia perdido a corrida. Claro que são elementos, turma, que servem apenas de metáfora, né? Que traz aí a questão da paciência, a questão da persistência e de não desistir dos nossos objetivos, né? Outra fábula. No verão, a cigarra passeia com seu possante movido a álcool. É mais barato, me sobra grana para a cervejinha. Mas quando o inverno chegou, já a formiga foi trabalhar com seu carro movido a gasolina. Aí ela diz, formiga otária. Né? Aí quando chega o inverno, no final diz, dá uma força aí, seu formiga. E ele diz, se vira, seu otário. Então, mais uma vez, uma crítica fazendo aí uma relação entre a cigarra e a formiga, trazendo aqui para o contexto atual, né? Falando aí sobre a questão do consumo de gasolina, né? Que está mais do que atual, né? O litro de gasolina aí custando 6, 7 reais. Então, um tema bastante atual. E, por último, mais uma versão da cigarra e da formiga. O que você quer, dona cigarra? Quero ajuda, não tenho o que comer. O que você fazia no verão? Eu passei o verão inteiro cantando. Não guardou nada? Cantava? Pois agora dance. Moral, deve-se sempre prever o dia de amanhã,
né? Então, para essa fábula, a cigarra e a formiga, ela tem várias interpretações. Tem uma bem legal que diz assim: ah, entre, dona cigarra, por conta da sua cantoria, você alegrou o nosso trabalho e nós conseguimos ter uma melhor produtividade. Então, aqui você é bem-vinda. Entre, vamos lhe servir alguma coisa. Então, assim, as versões elas vão mudando ao longo do tempo. São versões diferenciadas e de acordo com a moral, o ensinamento que eles querem passar. Então, fique muito atento ao tipo de texto que vocês estão trabalhando. Se é um texto narrativo, se é um texto dissertativo, descritivo ou um texto injuntivo. Agradeço e até a próxima.